numéricos. Esses slides eles foram feitos pelo nosso caro amigo e professor, o Luca Marotti, e também, só relembrando o que o Diosmund já tinha dito, quem está cuidando da apostila é o Thales. Ele está produzindo bastante material, bastante conteúdo para todos vocês, tem bastante coisa. O cara escreve bem, demais até, eu fiquei impressionado particularmente, e tem bastante coisa lá para vocês. No mais, hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Mas afinal, primeiro de tudo, o que são conjuntos, né? Um conjunto nada mais é do que um agrupamento de qualquer coisa. A gente pode ter um conjunto, sei lá, de bananas, um conjunto de frutas, um conjunto de animais, como esse patinho mais bonitinho que eu tenho aqui. Um conjunto de planetas é simplesmente um agrupamento de coisas. Qualquer coisa que a gente pode agrupar e chamar de um conjunto. Mas aí, com os números, não é diferente. A gente tem vários conjuntos numéricos. A gente tem os naturais, os inteiros, os racionais, os reais, os irracionais e os números complexos. Cada um deles tem a sua própria particularidade, e a gente vai abordar um pouco disso um pouco mais para frente. Vamos falar primeiro sobre os números naturais. Os números naturais são os números que a gente trabalha habitualmente. São os números positivos e inteiros. Agora, a gente também tem um outro conjunto, que são os números inteiros. Os números inteiros, a gente já começa a trabalhar com outros valores. A gente trabalha também com os valores negativos. E então, o que a gente já pode ver? Que os números naturais, são esses aqui, eles estão dentro dos números inteiros. Isso a gente vai abordar um pouquinho mais para frente também, não se preocupa agora. Agora, a gente tem quais valores? A gente tem outros conjuntos também. A gente tem os conjuntos dos números racionais e do conjunto dos números irracionais. Mas, afinal, o que são os números racionais, professor Gabriel? O que eu posso falar sobre isso? Os números racionais são todos aqueles valores que a gente pode dividir e ter um valor cuja dízima, a dízima periódica eu ainda vou falar, né? Vou falar disso ainda. São um conjunto que compensam todas as dízimas periódicas, todas as frações. Um valor cujo caraca, eu tô me confundindo inteiro. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho nervoso, só um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida até agora, só por sinal? Alguém pode falar qualquer coisa? Eu tô indo rápido demais, eu acho que eu esteja indo rápido demais até. Tô bem um pouquinho nervoso. O pessoal tá falando que tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Eu vou refalar isso que eu estava falando sobre os números racionais. Os números racionais são todos aqueles que são uma dízima periódica. Mas afinal, o que é uma dízima periódica? A gente não só trabalha com os valores que são inteiros. Vocês lembram que a gente estava falando, que são os números que a gente habitualmente encontra? Esses valores positivos, esses valores negativos. A gente também trabalha com números que têm uma vírgula. 0,5, 0,2, 0,3, blá blá blá, 0,25 e o caramba. E esses números que possuem uma vírgula são os números racionais. Só que, o que vai diferir? Porque vocês podem ver aqui, a gente tem os números racionais e os números irracionais. Tem uma diferença muito grande entre eles. Os dois são números que têm vírgula. Beleza. Só que os números racionais, os valores que vêm depois da vírgula, eles seguem uma ordem bonitinha. Então, por exemplo, quando a gente faz assim, imagina 10 dividido por 3. Quando a gente tenta dividir 10 por 3, a gente vai encontrar um valor que é 0,3333333 e vai. E vai assim até o infinito. Ele é um número racional. Isso porque a ordem que vem depois da vírgula é uma ordem exata, uma ordem que não muda. Agora, a gente tem os conjuntos dos números irracionais. Os números irracionais são os valores cujo o que vem depois da vírgula simplesmente seguem uma ordem completamente diferente. Então, por exemplo, a gente tem um valor aqui, que é o valor de π. Π é um valor, tipo, não sei se vocês sabem, mas π tem casas infinitas. Então, por exemplo, a que a gente mais trabalha é 3,14, por exemplo. Não sei se vocês já viram isso em algum outro momento, mas π a gente trabalha geralmente com 3,14. Só que depois disso tem uma série numérica gigantesca. Tipo, é 3,14, 15, aí depois vai para 28, sei lá, qualquer coisa, eu não sei os dígitos de π. Dizem que é bem interessante, mas eu não sei. E também a gente encontra isso em outros valores, como raiz de 3, que está bem aqui, ó, se vocês podem ver. Raiz de 3, ele não tem um valor bonitinho.
Tipo, quando a gente faz raiz de 9, a gente vê que raiz de 9 já é 3. Não sei se lembra disso também, a gente pode trabalhar isso em algum outro momento. Mas agora, quando a gente vai tentar calcular a raiz de 3, a gente encontra um número completamente maluco. 1,71, 7, blá, 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 blá. E essa é a principal diferença entre os números irracionais e os números racionais. Agora, o último conjunto que a gente fala são os números reais. Os números reais nada mais são do que todos os números que a gente trabalha. E ele engloba praticamente todos os outros números. Engloba também os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Só que aí, algumas vezes a gente pode olhar para essa imagem aqui e se confundir um pouco. Eu acho que eu estava trabalhando com ela aqui, certo? Porque o que significa? Um conjunto numérico está dentro de outro. Por exemplo, o menor conjunto de números que a gente tem são os números naturais, porque eles só compreendem os números que são inteiros e positivos. São os números normais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí depois a gente tem um conjunto que engloba os naturais, que é um conjunto um pouquinho maior, mas ainda não tão grande quanto os outros, que são os números inteiros. E os números inteiros, aí a gente já começa a trabalhar com os números negativos também. Depois dos números inteiros, a gente tem um outro grupo que engloba também, que são os números racionais, que são esses que eu falei que tem a virgulinha lá, que engloba as frações. Só que depois da vírgula, a gente tem essa diferença entre os números racionais e os irracionais. O que vem depois da vírgula, aí você vai conseguir ver qual o número, se ele pertence a qual conjunto ou não. E ainda o que engloba todos eles são os números reais. Mas agora tem um último conjunto numérico que a gente trabalha que não é tão abordado por todo mundo, que são os números complexos. Os números complexos são um conjunto numérico que é bem difícil de se entender, porque ele não é algo que a gente está acostumado. Primeiro de tudo, eu quero ver se vocês lembram. Vocês lembram o que é a fórmula de Bhaskara? Alguém lembra? Pode falar, pode abrir o microfone, escrever aí, só o que é, não precisa me falar... todo mundo lembra? Fórmula de Bhaskara? Vocês lembram que quando a gente calcula o delta, aquilo que fica dentro da raiz, a gente quase sempre quer que aquele delta seja um número positivo, certo? Porque afinal não existe como fazer o cálculo de uma raiz negativa, né? Alguém sabe? Alguém corrobora essa informação aí pra mim? Alguém confirma? Professor, Diga. se eu não me engane, para calcular o delta é menos b, mais ou menos, raiz do delta dividido por 2a? 4a. 4a vezes o c também. Mas é quase isso mesmo, André. É isso mesmo. Tá. É isso mesmo. E a gente quer que esse valor que fica dentro do delta fica positivo, né? Porque a gente está trabalhando com uma raiz. E uma raiz, a gente só consegue fazer raiz de números positivos, né? Só que, quando a gente trabalha com os números complexos, a gente já vai trabalhar com raiz de números negativos. Isso pode parecer estranho, é bem até contraintuitivo, porque como é que um número vezes ele mesmo, um número negativo vezes ele mesmo sendo negativo, dá um número positivo, né? Então como é que a gente vai trabalhar com uma raiz de um número negativo? Aí é que tá. Os números complexos, eles possuem duas partezinhas. Uma parte imaginária e uma parte real. Essa parte imaginária é o que a gente vai ter como entendimento, que é a da nossa raiz. Por exemplo, agora quando a gente está trabalhando com os números complexos, a gente sempre vai trabalhar com o que é a raiz de menos 1. A raiz de menos 1, dentro dos números complexos, vai ser igual a uma letra. E essa letra vai ser o i. Então agora, por exemplo, quando a gente está trabalhando com, sei lá, raiz de menos 9, a raiz de menos 9, em teoria, pelos números complexos, nada mais é do que 3i, mais ou menos 3i. Porque o nosso valor aqui de menos, a gente vai considerar a raiz de menos 9 como sendo 9 vezes raiz de menos 1. E aí a gente pode quebrar em duas, fica raiz de 9 vezes raiz de menos 1. E esse menos 1 a gente vai sempre chamar de i. Aqui ainda,
essa é mais ou menos os números complexos. É algo um pouco difícil até de se entender, porque como é que a gente vai trabalhar com raiz de número negativo, né? É algo que eu peço que estudem um pouco. Não, geralmente não cai muito no Enem essa parte dos números complexos, talvez uma pergunta ou outra, mas é interessante dar uma estudada legal. E essa parte gera bastante dúvida. Se alguém tiver com dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Alguém, tipo, eu sei que pode estar parecendo um pouco confuso, eu tô até falando um pouco rápido demais, mas alguém ficou com alguma dúvida sobre essa parte? Eu de novo, professor. Diga, pode falar, André. A raiz de menos um seria o i, então. Qual que é Precisamente isso. Exatamente isso. Ok. Precisamente isso, André. É o que tem que gravar. Que quando a gente tem, sei lá, raiz de um número, raiz de menos 9, ao invés de, tipo, em teoria, usando os outros conjuntos numéricos, a gente não conseguiria fazer esse cálculo. Mas dentro dos números complexos a gente consegue. Então, por exemplo, a raiz de menos 9 não ia ser só 3, mais ou menos 3. A gente já trabalharia como sendo mais ou menos 3 e a outra parte, que é a parte imaginária, 3i. E é isso que a gente consideraria. Quanto a essa parte dos conjuntos, alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa um pouco confuso? Eu sei que eu posso estar falando aí, posso estar meio me confundindo em algumas partes. Então, pode ter dúvida mesmo, pode perguntar. Professor, eu só queria fazer uma correção aqui. Com certeza, Thales, pode fazer. A fórmula de Bhaskara, ela é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a mesmo, viu? A aluna estava certa, não é 4a, não. Nossa, meu Deus, então eu me confundi completamente, Não, desculpe. acontece. Também Foi só uma pequena confusão. Desculpa aí, galera. Podemos dar continuidade, então? É que a fórmula do delta é B2 menos 4AC, né? Aí expandeu Isso. Isso, provavelmente. De boa. Detalhes. É para vocês verem como é confuso, né? Então é normal a gente não lembrar alguma coisa. Então, Sim, é bem confuso mesmo. pra gente, às vezes, a gente confunde um pouco. Uhum. Por isso que é sempre bom estar trabalhando com time. A gente sempre chega em um consenso sobre algum assunto diferente. Na faculdade, então, mano, meu Deus do céu, bicho. Chega a dar dó. Mas vamos dar continuidade, então. Aqui agora a gente vai ver a reta real dos números, dos conjuntos numéricos. Dentro da reta real, vocês podem ver aqui, a gente quase sempre trabalha com isso, né? É o exemplo mais fácil que muitos dos professores tentam trabalhar. E dentro da reta real, a gente consegue ver todos os conjuntos numéricos em uma reta só. Isso é algo sensacional. E eu fico muito grato que o Thales incluiu isso aqui. Agora aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Do zero até o infinito positivo, qual é o conjunto numérico que a gente está trabalhando? Todos os números depois do zero. No caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os naturais, correto, Ângela? Isso mesmo, são os naturais. E agora, o conjunto que a gente trabalha aqui tem os números naturais e também todos os valores antes do zero, os valores negativos. Aqui, ó, a gente consegue ver certinho que eles vão diminuindo cada vez mais. São os inteiros, né? Isso mesmo. E agora, todos os números que a gente tem entre os valores de 0 e 1, no caso, entre 0 e 3, entre 1 e 2, são os valores que a gente coloca uma virgulinha, né? Mas os valores que eles têm uma série certinha, tipo 0,333, 0,22222, blá, blá, blá. São quais o conjunto numérico que a gente está trabalhando? São os racionais, correto? Agora, por final, a gente pode fazer um último adendo, que são os números irracionais. Os números irracionais, a gente não consegue colocar eles aqui dentro da reta real. Alguém sabe me dizer por quê? Alguém quer se arriscar aí a responder essa perguntinha? Por que a gente não consegue ver o conjunto dos irracionais aqui dentro? É mais ou menos isso mesmo, Carol. Eles são muito quebrados. Mas o que a gente quer dizer com isso de muito quebrados? A gente está querendo dizer que eles são números que a série simplesmente não tem fim. A gente não tem fim nenhum. O número de π, por exemplo, ele tem casas depois daquele valor inicial dele, de 3, ele tem casas infinitas. Ele pega do 14 e simplesmente vai embora. A gente não sabe qual que é o final.
a gente não consegue ver a posição dele certinha aqui. Mas agora, se a gente está falando com uma dízima periódica, tipo 10 dividido por 3, o 0,3333, a gente consegue ver aqui. E por isso que muitas vezes em algumas imagens a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, que os irracionais, que é esse conjunto verdinho aqui, vocês conseguem ver, eles estão fora desses aqui, ó, porque a gente não consegue localizar eles dentro da reta real. E... uma coisa que pode parecer engraçada, mas eu não queria falar muito bem. Era os números complexos. Eu acho que eu até vou me abster de falar deles, porque vai causar um pouco de confusão. Eu posso até responder algumas dúvidas sobre eles, e depois eu quero trabalhar um pouco mais com os números complexos, sim, talvez em alguma outra aula, em algum outro momento, porque os números complexos, eles são confusos. São bem confusos, e eu acho que não é tão interessante trabalhar com eles nesse momento. Por enquanto, todo mundo tá conseguindo acompanhar, tá dando para entender, não sei se eu tô falando muito rápido. Show? Então vamos lá. Agora, quando a gente está trabalhando com números, a gente trabalha também com operações entre os conjuntos. Operações entre os conjuntos numéricos. E isso é algo que é relativamente simples de se entender. Vamos falar da primeira operação entre os conjuntos que a gente tem. A gente tem a união. Imagina que a gente tem dois conjuntinhos separados, certo? Um conjunto de bananas e um conjunto de uvas, por exemplo. Quando a gente vai fazer a união, a gente simplesmente pega as bananas e coloca junto com as uvas. Então a gente vai ter um conjunto de uvas e bananas, certo? E com os números é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem um conjunto, que é esse conjunto A. Dentro desse conjunto, a gente tem os números 1, 5, 6, 7, 8, 15. E no outro conjunto, no conjunto B, a gente tem o conjunto 2, 4, 6, 7, 10. Só que aí a união, o que ela faz? Ela pega os valores que estão presentes em um conjunto e só subtrai a soma com os valores que estão no outro conjunto. Então, quando a gente diz que A unido a B, esse Uzinho aqui é o que representa a união, quando a gente diz A unido a B, a gente vai ter um novo conjunto, que é um conjunto maior, um conjunto C. E esse conjunto C vai ter todos os valores que estavam presentes entre A e entre B, entre A e B, certo? Só que uma coisa, quando a gente está trabalhando com a união, a gente não vai repetir os valores. Aqui vocês podem ver que a gente tem um valor de 6 e 7. E aqui a gente tem o valor de 6 e 7 também. Na união, a gente vai pegar esses valores, mas a gente não vai colocar eles de novo. A gente não vai ter 6, 6, 7, 7. A gente só considera uma única vez. Agora, vamos falar de outra operação. No caso, a intersecção. Intersecção é esse Uzinho de cabeça para baixo. A gente vai pegar e fazer o quê? A gente vai pegar os valores que são comuns entre os dois conjuntos que a gente está trabalhando. Então, ó, vamos ver aqui mais um exemplo. Nesse exemplo aqui que a gente está falando aqui embaixo, no conjunto A, a gente tem o 1, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 15. E no B, a gente está trabalhando com o 2, o 4, o 6, o 7 e o 10. Agora eu pergunto para vocês, quais valores dentro desses dois conjuntos são iguais? Quais valores estão presentes nos dois conjuntos? 6 e 7? Exatamente isso, mano. Qual é o seu nome, amigo? Luiz? É um prazer, mano. Fico feliz que esteja aqui participando da aula, valeu. Obrigado. Sim, é exatamente isso. O 6 e o 7. Nisso, o que a gente vai ter? Quando A... Nossa, agora me fugiu a palavra de como chama isso. A intercedido? Não me lembro o nome da operação agora. Mas quando a gente tem esse Uzinho aqui para baixo, eu não lembro agora. Tá em cima. Alguém me lembra? Como é, Jasmine? Não tá em cima ali, ó, interseção? Não, é que, tipo, o nome da operação é intersecção, mas, tipo, o verbo, sabe? Tipo, aqui é A unido a B, aqui é A intercedido a B. Eu real não me lembro a palavra agora. Você lembra? É o que o Luca falou ali, ó, a interseção em B. A intersecção em B, né? E beleza.
Quando a gente tem tá vendo aqui a intersecção, então, a intersecção AB, a gente vai ter um novo conjunto, que é o conjunto C. E aí a gente vai pegar apenas os valores que são comuns aos dois conjuntos. No caso, o 6 e o 7. Aqui a gente vai ter a diferença. A diferença nada mais é do que o modo mais empírico, assim a gente pode dizer. Que é simplesmente você pegar e subtrair os valores que são iguais de um conjunto e outro e simplesmente retirar. Só que aqui a gente tem algo que é muito importante. A gente tem que sempre lembrar em conta, quando a gente está fazendo a diferença de conjuntos, a ordem que está tendo. Porque imagina assim, quando a gente está falando entre números naturais, números naturais, como assim? Falando em números, a ordem também é importante. Ver da onde o negativo acompanha. Isso é muito importante, porque pode dar valores diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem dois exemplos. No caso, A menos B. A diferença em B. A gente vai pegar apenas os valores, correto? Que estão presentes em A, os valores que estão presentes em A, mas que não estão presentes em B. E a gente vai pegar e o resultado vai ser esses próprios valores. No caso, o 1, o 3 e o 5. Praticamente, e agora, quando a gente vai inverter a ordem, no caso... por favor, André, pode falar. Gabriel, Diga. no caso da equação do Bhaskara, né? A gente usa essa intersecção, não usa? Porque nos resultados da equação... Porque eu lembro de eu ter usado, na resolução da equação, entendeu? Para responder, por exemplo, uma pergunta, sei lá, uma questão. Ou eu tô confundindo os... Acho que não, André. Eu acho que nessa parte do Bhaskara a gente não muda muito bem. Eu acho que o que você esteja confundindo talvez seja com os valores que quando a gente calcula o delta, a gente sempre encontra um valor positivo e negativo, né? É mais ou menos isso que você esteja falando? Mas aí, nesse caso, a gente não vai estar falando de conjuntos. Isso daí é uma propriedade das raízes mesmo. Porque ali... Eu confundi. Tranquilamente. A gente sempre está aqui para responder mesmo e sanar essas dúvidas. Quando a gente fala de diferença, intersecção, união, a gente sempre está falando estritamente de conjuntos, certo? Tudo bem? São mais conjuntos mesmo. E os conjuntos quase sempre, vocês vão ver eles sempre representados dessa forma. Uma chave, uma letra que vai indicar qual conjunto que é igual a uma chave, e dentro dessas chaves a gente vai ter diferentes valores. Nesse caso aqui, só retomando o que eu estava falando antes, a ordem é importante, né? Vamos até ler aqui, ó. A menos B, a gente vai ter esses valores, 1, 3, 5. Mas isso tudo porque a gente retira do conjunto A os elementos que estão presentes também em B. E quando a gente difere a ordem, quando a gente faz tipo B menos a gente vai pegar do conjunto B todos os números que estão presentes também no conjunto A. E aí a gente simplesmente retira. Agora, a complementação é uma coisa relativamente confusa. Eu não me lembro muito bem dessa parte, mas na verdade eu lembro sim. Pode perguntar, Luiz. Professor, eu estava dando uma olhada aqui. Em todas essas operações que você acabou de mostrar, ela vai ser simplificada ou... Simplificada não, ela vai ser direcionada a encontrar números inteiros, outros tipos de conjuntos numéricos, ou por quê? Então, não necessariamente. Aqui, no caso, a gente só viu, nesses exemplos aqui, a gente só trabalhou com números naturais, né? Você pode ver que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Só que, é aquilo que eu estava conversando. Um conjunto pode ser precisamente qualquer coisa. Pode ser banana, pode ser uva. Então, aqui dentro, a gente pode trabalhar com qualquer coisa que esteja aqui dentro. Pode ser números naturais, números irracionais, números inteiros. Pode ser qualquer número que você pensar. Sim. É Tranquilo? que na minha cabeça deu a entender que essa fórmula era para a gente encontrar os números assim, mas então, ok. A gente vai trabalhar com tudo. Então, a Camila perguntou algo ali que chega a ser interessante. A gente vai trabalhar com números. Não, tranquilo, Camila. De boa. Não sei se a dúvida do Luiz respondeu a sua,
Mas sim, a gente vai trabalhar com números sim. É que essa parte de conjuntos é algo muito, como eu posso dizer assim, é bem a base mesmo de várias outras matérias que a gente vai trabalhar no futuro, principalmente quando a gente trabalha com funções. Com funções, a questão dos conjuntos é algo muito, muito importante. E aí, eu ainda vou... É algo que a gente precisa trabalhar mesmo, eu sei que é um pouco chato mesmo, mas afinal, Professor, a gente vai conseguir. Pode falar, Camila. a dúvida não era essa que meu teclado deu problema e acabou mandando isso daí. Eu ia perguntar se a gente ia trabalhar com geometria analítica e números complexos. Então, geometria analítica, a gente trabalha um pouco bastante no início quando a gente está falando em física, que a gente usa uma coisa chamada vetor. Sabe o que é um vetor, Camila? Não lembro. Um vetor é uma setinha, é praticamente uma setinha. Só que essa setinha, ela tá dentro de um plano cartesiano e a gente trabalha bastante em física. E aqui eu acho que a gente não vai trabalhar com geometria analítica, pelo menos agora, nesse momento. A gente vai trabalhar bastante com geometria tradicional, com a geometria plana e a geometria tridimensional, que são aqueles que a gente vai falar sobre polígonos, formas geométricas. Isso a gente vai trabalhar em outras aulas também. Deu para entender, mais ou menos? Diga. Então, eu perguntei aquela hora porque a fórmula ali, porque estava ampliado a hora que eu vi aqui, me lembrou muito uma progressão numérica, onde você tem que... Se você prestar atenção no slide anterior, estava igualzinho uma. Onde? Aqui? Ó. Isso, não, na de cima. Nesse daqui? Isso me confundiu a cabeça, mas não é uma. Daí Nossa, pior que parece, né? Lembra um pouquinho, são valores um pouco similares aqui. Sim. Mas, não, às vezes os conjuntos podem apresentar esse esquema de projeção geométrica. Tem uma coisa muito interessante, vou devagar um pouquinho, que é sobre a sequência de Fibonacci, que é uma progressão, numérica, que trabalha outros temas muito interessantes. Ela descreve muitos movimentos que acontecem na natureza. Para mim, é um dos temas que eu mais gosto também. Mas não são só com progressões numéricas, são qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Desculpa aí, é que isso me confundiu um pouco a mente. Ah, Luiz, pode falar mesmo. Eu mesmo me confundo bastante aqui, cada um a gente tá aqui para aprender junto, mano. É muito interessante falar qualquer dúvida que tiver na cabeça e sempre show. Adoro quando a gente conversa bastante assim, é muito legal. Agora, sim. Valeu. Vamos ver aqui o que é a parte do finalzinho. No finalzinho, a última coisa que a gente vai falar é só sobre alguns exemplos. Agora vai pegar algo que eu quero trabalhar esse exemplo com vocês. Vocês puderam ver que aqui a gente estava sempre trabalhando com essas formas, esses círculos, que tem uma cor, não sei o quê. Isso é algo que eu deixei passar batido de propósito mesmo. Eu queria falar isso no finalzinho. Porque é uma parte um pouco mais diferente e tudo mais. Esses círculos aqui, eles querem representar exatamente isso que a gente está falando aqui. Imagina que a gente tem, geralmente quando está na lousa é um pouco mais fácil. Eu vou ver se eu consigo arranjar uma lousa digital para trabalhar com vocês. Mas imagina assim, um desses círculos aqui representa o conjunto A, correto? São todos os números que estão dentro do conjunto A, estão dentro desse círculo aqui. E dentro do conjunto B, a gente tem todos esses números aqui, certo? Quando a gente fala da união, a gente simplesmente faz exatamente isso aqui. A gente pega todos os valores que estão em A e soma com todos os valores que estão em B. E esses valores que estão aqui dentro, você pode ver aqui que são esses dois círculos têm não sei que tipo de forma é essa, parece um corpo de um peixinho. Todos os valores que são iguais entre o A e o B estão presentes aqui, nessa barriga de peixinho. E a gente percebe esses valores iguais aqui quando a gente fala sobre a intersecção. Aqui vocês podem ver que a gente tem todos os valores que estão dentro do conjunto A e todos os valores que estão dentro do conjunto B. Então, todos os valores, na intersecção, a gente sempre pega só os valores que são comuns, correto? Aqui, a gente só vai pegar essa barriguinha de peixe, que é todos os valores que estão aqui dentro,
A gente só vai considerar esses. Por isso que essa barriguinha de peixe está em cor roxa. Quando a gente fala da diferença, na diferença a gente sempre vai pegar os valores que estão de um lado, ou no A, ou no B. A gente sempre vai subtrair todos os valores que estão no B e os valores que são comuns entre B e A. E por isso que aqui, ó, aqui você pode ver que é A menos B. Lembra da ordem? A ordem é muito importante. Aqui a gente só tem os valores que estão presentes em A. E aqui, no caso, se a gente trocasse a ordem e fosse B menos A, essa parte aqui que está presente no B estaria pintada. E essa barriguinha de peixe e todos os valores que estão presentes no A não estaria pintado. A parte da complementação, gente, eu vou deixar isso em aberto para vocês. Eu peço que me lembrem depois, porque essa é uma parte que eu realmente não lembrava muito bem. É algo que eu até tinha visto, mas foi um erro meu e eu não cheguei a lembrar muito bem. Algum outro professor, não sei se trabalhou com isso antes ou lembra, porque senão eu trabalho isso em outra aula, porque é algo que infelizmente eu não me lembro muito bem. Será que algum outro professor pode complementar, explicar essa parte? Porque é algo que ficou em deficiência dos meus conhecimentos. Eu posso tentar dar uma explicada? Por favor, Thales. Tá. Como a gente está... Acredito que não tenha isso muito no slide, né? Mas vamos supor que nós temos dois conjuntos. O conjunto B, que é o conjunto maior. Imaginem vocês duas bolinhas como está ali, né? No caso aqui, né? O conjunto A dentro do conjunto B. Isso, a gente tem o conjunto B, que é o conjunto maior. Então, esse conjunto B ele vai estar cheio de elementos. E a gente tem o conjunto A, que ele está contido dentro do conjunto B. O conjunto complementar de A, eles são todos esses elementos que estão contidos em B, mas não estão contidos em A. Então, basicamente, todo o entorno do conjunto A. Entendi. Ah, faz todo sentido. Então, geralmente, a gente sempre vai ter um valor... Ah, esse mesmo. Tudo bem. Passou muito rápido, né? Eu já vou me preparar para finalizar. Tem mais 5 minutinhos ainda, só para explicar essa parte da complementação? Não, fique em paz. A outra aula vai começar daqui a uns 10 minutos. Né? Então, tranquilo. Eu já só vou, então, me terminar aqui. Então, realmente, tipo, quando a gente está trabalhando com a complementação, a gente sempre vai ter um conjunto maior que o outro, Thales? Sim, a gente sempre vai ter um conjunto contido dentro do outro. Isso está um pouquinho explicado melhor na apostila, gente, mas aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar qualquer um de nós. Tranquilo. Agora, vamos só dar uma passada bem rápida pelos exemplos. Aqui a gente tem bastantes exercícios que vocês podem ver aqui nos slides também. E esses exercícios vocês podem fazer em casa. Eu acho que não vai dar tempo da gente trabalhar com eles agora. Será que vai dar, Josman? Eu acho que não, cara, mas se você quiser comentar aí a maneira de resolver, o que você acha melhor, então tranquilo. Tudo bem. Então, gente, a gente está vendo aqui o conjunto A e o conjunto B. Tudo bem? A gente teve várias operações, certo? A operação da diferença, a operação da união, a operação da intersecção, a operação da diferença. Essas são as 3 principais que geralmente cai mais no Enem, que a gente trabalha mais na faculdade também. E aquilo é considerar o conjunto A como um círculo e o conjunto B como outro círculo. Então, aqui no caso, no exercício A, a gente pegaria somente os valores que pertencem ao conjunto A, mas que não estão em comum com o conjunto B. E também todos os números que não estão no conjunto B. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui na letra A, a gente só consideraria os valores 4, 8 e 10, porque são os únicos valores que estão presentes em A, mas não estão presentes em B, e também o 11 aqui, no caso, ele está presente dentro do A e dentro do B, né? O 8 também está presente aqui. Nossa, olha, o 8 eu não tinha visto. Então, no caso, a gente só consideraria o 4 e o 10. O 8 e o 11 estão presentes no B, então a gente não considera eles. Para responder aqui a B, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. A gente vai ver apenas os valores que estão presentes no conjunto B, mas que não estão presentes no conjunto A. Então, aqui, nesse caso, ó, quais valores estão em comum entre o A e o B? A gente tem os valores, deixa eu ver, o 11 e o 8.
o 8 e o 11 são os únicos valores que estão em comum entre o A e o B, correto? Então a gente não vai levar eles em consideração. A gente vai levar apenas os valores 1, 3, 6 e 7. Para responder os outros exemplos, aqui eu acho que vai ter mais um outro exercício sobre isso, que vai falar sobre a mesma coisa. A gente vai responder todos esses exercícios da mesma maneira. E a gente vai encontrar o gabarito logo no final. Tá bem aqui o gabarito, para vocês corrigirem depois, quem quiser fazer os exercícios. E também a gente vai ter muitos outros exercícios na apostila, e todos esses exercícios foram feitos pelo nosso grande Thales. E acho que é isso, galera. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo para responder alguma outra dúvida, para a gente debater mais um pouco sobre matemática e como ela é linda, tudo mais. Mas acredito que seja isso. Se vocês tiverem... falando mais aqui. Em qualquer conjunto não pode repetir o número, apenas nesse exemplo do A e do B, certo? Não pode repetir os números que estão presentes entre o A e o B. Quando eu falo A e B, eu estou falando da alternativa. Eu não deixei isso explícito, né? Mas a gente não trabalha com os valores que repetem, porque você está vendo que a barriguinha de peixe aqui ela não está pintada. Nesse caso, a gente não repete os números. Quando a barriguinha tiver pintada, aí assim a gente... Pera, não pode repetir o número. Ah, tá. Agora que eu entendi. Tipo, colocar 11 duas vezes. É isso que você quis dizer, Fran? No caso, colocar o 11 duas vezes, o 8 duas vezes, porque ele tá presente aqui nos dois coisas? Ah, Ana? Eita, nós. Nossa, aqui tá aparecendo pra mim que tá a Fran. De qualquer forma. É que ela nesse caso... o nome, ela falou lá na primeira aula, semana passada. Assim, de boa. Nesse caso aqui, a gente não vai repetir os números. Não vai repetir os números porque o conjunto A e o conjunto B tem essa barriguinha de peixe aqui, certo? Então, a gente não chega a repetir os valores. Em todos esses conjuntos aqui, a gente está trabalhando dessa maneira e não chega a repetir os conjuntos mesmo. E é isso, galera. Aqui, ainda mais, a gente tem todas os lugares de onde a gente tirou todos esses dados. E é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Desculpa estar um pouco confuso hoje, tá meio diferente. É a minha primeira aula do cursinho, eu estava bastante nervoso até. Mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu acho que vai ser uma experiência muito gostosa. E é isso. Obrigado, galera. Parabéns, Gabriel. Só espera um pouquinho, Maria, para terminar a gravação. Só vou passar uns recadinhos aqui rapidinho. Primeiramente, parabéns aí, Gabriel, pela sua apresentação. Foi muito didático, muito interativo, né? E o nervoso é normal, cara. Fica em paz, vai dar tudo certo, né? Estamos aqui para apoiar você também. E quem tiver dúvida, gente, quem fizer os exercícios lá, pode entrar em contato com a gente, tá? Terminando aqui, a gente já vai terminar de gravar a aula, a gente vai disponibilizar no YouTube do cursinho, né? Depois a gente vai passar o link para vocês também, se vocês quiserem reassistir a aula, né? A gente vai disponibilizar os conteúdos todos lá no Drive, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. E é isso, gente. Nossa aula demorou um pouquinho mais hoje, porque a gente demorou um pouquinho mais para conversar mais no início, né, e tal. Mas a gente pretende aí terminar uns 10, 15 minutos antes aí de dar o horário da próxima aula, né? Para dar um intervalinho para vocês descansarem para a próxima aula, tá? Então, amanhã a gente se encontra de novo, né? Às 7h30, né? Até às 8h30. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Eu estou à total disposição para vocês. Eu não sei se o pessoal do cursinho vai disponibilizar os nossos números de WhatsApp, mas eu já planejava em disponibilizar o meu número de WhatsApp para vocês. Caso tenham qualquer dúvida, quiser conversar sobre a vida, falar qualquer coisa, depois logo mais, acho que na próxima aula eu já disponibilizo o meu zap para vocês e podem me chamar a qualquer momento. Até de madrugada, porque eu não costumo